A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Sou o evangelista Rafael e eu quero continuar a falar com vocês a respeito da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós tratamos no vídeo anterior dos versos 1 a 3, onde Paulo faz a apresentação, ele faz a saudação inicial, se apresenta, já resolvendo um problema na questão do seu apostolado, onde ele se estabelece como apóstolo de Cristo, ele saúda a igreja. E aqui ele vai dar início à sua carta. Nós vamos trabalhar hoje em cima dos versos 4 até o versículo 9, onde Paulo faz o início da carta dele. Olha o que diz o versículo de número 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Paulo inicia a carta dando graças pela igreja estabelecida. O fato é que, apesar de qualquer problema que a igreja tenha, a igreja é uma bênção, desde que, obviamente, estabelecida em Cristo Jesus. A igreja firmada em Cristo Jesus, ela tem problemas. A igreja moderna tem problemas. A igreja primitiva tem problemas. A minha igreja, a sua igreja, a igreja como um todo, a igreja física, ela tem problemas. Isso é fato. Ela é feita de seres humanos, pessoas estão lá, homens estão lá. E onde tem ser humano tem problema. É impossível desligar uma coisa da outra. Mas apesar da igreja ter problemas, ela é uma bênção. Paulo estava longe. Ele estava em Éfeso. Já fazia algum tempo que ele não visitava, acho que cerca de 3 anos, se não me falha a memória. Ele estava em Éfeso. E de Éfeso ele recebe a notícia dos problemas da igreja por Chloe e também por alguns irmãos que levam uma carta da própria igreja com algumas questões para o apóstolo resolver. Mas isso a gente trata lá para frente. A carta é literalmente para resolver problemas que chegaram ao apóstolo Paulo, lá em Éfeso. Mas Paulo, mesmo longe em Éfeso, ele ainda se mostrava grato pela igreja estabelecida. Mesmo ele não estando presente fisicamente em Corinto, mesmo ele não colhendo os frutos, apesar dos irmãos que levaram a carta terem levado alguma oferta para ele se manter no ministério, ele não estava presente fisicamente na igreja. Ele não era mais o pastor local da igreja, mas ele ainda era grato pela igreja, ele ainda se preocupava com a igreja, ele ainda queria o bem da igreja, mesmo ele estando longe. A pergunta que fica para nós é: e nós? Somos gratos pela igreja? Porque a igreja hoje virou algo tão comum, né? Tem praticamente em todas as esquinas se acha uma igreja e obviamente nem todas estabelecidas em Cristo Jesus, mas existem muitas igrejas sinceras, fiéis, piedosas, estabelecidas em Cristo Jesus. Nós somos gratos. Nós somos gratos pela nossa igreja, pela minha, eu sou grato pela minha, você é grato pela sua, verdadeiramente, a ponto de darmos graças a Deus pela igreja? É a pergunta que fica para nós, porque se não fosse a igreja, talvez nós não tenhamos ou não teríamos ouvido o evangelho. Se não fosse a força da igreja militante, talvez todo o Brasil não fosse impactado de alguma forma pela igreja. A igreja se estabeleceu de tal forma que impactou positivamente o mundo. E nós somos gratos por essa igreja estabelecida? É a pergunta que fica. Versículo de número 5 diz assim: pois nele nele quem? Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Nele, em Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, na palavra e no conhecimento. Paulo, para frente do versículo 9, ele já começa a tratar de problemas. Mas aqui ele está dizendo, antes dele tratar de problemas, Paulo começa a enaltecer as qualidades dos coríntios. Que qualidades são essas? Eles amavam a pregação do evangelho. Eles amavam o conhecimento da palavra, eles buscavam isso, eles se gloriavam até nisso. A ponto disso chegar a gerar um problema para eles, mas nós vamos tratar disso. Mas fato é que o amor que eles tinham pela palavra fez eles crescerem em conhecimento da palavra, fez eles crescerem na pregação do evangelho. Até porque o povo de Corinto era muito dado à oratória, já de antemão à conversão, e isso facilitou muito a pregação do evangelho fluir
em Corinto. Claro, isso gera problemas para eles depois. Paulo trata desses problemas e é até um dos motivos de Paulo se apresentar como apóstolo de Cristo no início da carta. Porém, é inegável o amor que eles tinham pelo conhecimento e pela pregação do Evangelho. Versículo de número 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Não, perdão, minha rinite está atacando, tá? Versículo de número 6 diz, vamos ler de novo. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. A pregação da palavra havia tido efeito e Cristo foi confirmado entre eles. Mas você deve se perguntar assim, mas Rafa, eles tinham problemas. Rafa era uma igreja problemática. Tinha um rapaz que dormia com a mulher de seu pai, sua madrasta. Como? Como que Cristo foi confirmado entre eles? A gente deve lembrar que a santificação é um processo contínuo, ela não acontece no estalar de dedos. Ela não acontece quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus. Ela é um processo. E o Espírito Santo ainda estava trabalhando. Prova disso, a carta que Paulo estava mandando. O Espírito Santo estaria trabalhando neles através da carta. Mas Cristo é confirmado entre eles pelos frutos que eles geram. Rafa, você acabou de falar que a igreja tem problemas. Que frutos são esses? Eles geraram frutos dignos para serem chamados cristãos. Olha o que diz o versículo de número 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo confirma o versículo 6, mostrando que os dons que eles demonstram, e Paulo expressa isso de maneira melhor no capítulo 12, 13 e 14, os dons que eles demonstram, o amor pela palavra, o amor pelo conhecimento da palavra, é a demonstração do fruto que é gerado através da pregação e pelo Espírito Santo. Então, a pregação se tornou eficaz porque gerou frutos entre eles. A pregação se torna eficaz porque gera frutos dentro da igreja. Frutos esses são os dons do Espírito. E eles têm os dons do Espírito de uma maneira muito grande. Apesar dos problemas, eles têm frutos para mostrar. Então, a pregação se torna eficaz. E a confirmação de Cristo se dá através dos dons. Então, como que eu sei que uma pessoa é cristã? Porque ela comete pecado? Não, não é isso. Pecados todos cometemos. Porém, eu sei que uma pessoa é de Cristo por causa dos frutos que ela demonstra. Não é falar em línguas estranhas na igreja. Não é pular em mistério, não é isso. O fruto que a pessoa demonstra verdadeiramente é o caráter transformado. É o trabalho que o Espírito Santo faz. É os dons que ela demonstra. Mas vamos lá. É claro que é óbvio que nem todos tinham dons. É óbvio, claramente. Ou que eles tinham todos os dons. Não é isso. Mas a diversidade de dons citado a partir do capítulo 12 é muito grande. E essa diversidade de dons, ela dá ênfase, dá base para os frutos do Espírito. E assim a confirmação de Cristo entre eles. Versículo de número 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Paulo, neste verso, mostra a união da Trindade. Veja, vamos ler o versículo de número 9 para nós entendermos. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 8 e 9, Paulo faz a união da Trindade em tudo isso que ele citou. A questão da salvação deles, a questão dos frutos que eles dão, a Trindade está unida ali. Veja, a união da Trindade na salvação, onde o Espírito edifica com os dons, com arrependimento e os confirma, o Pai os mantém firme e Cristo os salva. Ele se trata do Pai, tá? Ele, aqui na passagem, versículo 8, ele os manterá firmes.
ele se trata do Pai. Porque senão, Paulo terminaria dizendo, no seu dia, não no dia, como está escrito, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o Pai. Então o Espírito Santo edifica, o Pai mantém firme e o Senhor Jesus salva. É a união da Trindade, estão todos juntos ali, trabalhando para os coríntios se manterem firmes, para os coríntios manterem a salvação, para os coríntios serem dignos, para a pregação do Evangelho ser eficaz, para eles gerarem frutos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando dentro da igreja. No versículo de número 9, Paulo aqui aniquila qualquer sombra de orgulho que possa ficar entre os coríntios. Qualquer sombra de orgulho. Não sobra orgulho na igreja de Corinto após o versículo de número 9, porque ele diz, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele confirma que o fato da igreja estar de pé, cheia de dons e firmes, não era porque os coríntios eram bons. Não era por causa da fidelidade dos coríntios, até porque tinha muito pecado dentro da igreja, tinha problemas dentro da igreja, não era a fidelidade deles. Não era por algo que eles fizeram ou deixaram de fazer, não. É simples e pura fidelidade divina. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele fez e vai nos manter firme até o final. Então, nós somos chamados por Deus à comunhão com Jesus Cristo. Isso quebra o orgulho, porque não é de mim. Os dons não provêm de mim. Eu me manter de pé não provém de mim, é tudo graça. E a Trindade trabalha para que isso se mantenha até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E assim, com a Trindade, com Deus nos chamando à comunhão com Cristo, nós somos salvos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se sim, deixa seu like, compartilhe o vídeo, manda para alguém. Isso ajuda a espalhar a palavra. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Antes de eu encerrar, se tiver sugestão para tema, o irmão Alexandre deixou um tema aí para a gente fazer um esboço e tentar me mostrando como se faz um esboço na prática, tá? Assim que possível a gente vai estar fazendo esse vídeo, tá? Irmão Alexandre, um abraço para você, que Deus te abençoe, um abraço a todos, fique com Deus.